Eu também não sabia que existia urologista especializado em mulher, mas existe. A mulher e sua bexiga, que muitas vezes não lhe dá sossego. Então hoje o nosso assunto é esse, as relações delicadas entre a bexiga e a mulher. E o nosso entrevistado é o Dr. Rogério Simonetti. Boa tarde, Dr. Rogério. Obrigado pela sua presença, viu? A especialidade dele chama, para quem, como eu, não sabia, uroginecologista. As perguntas de vocês já estão chegando e eu quero perguntar primeiro para o senhor tem alguma recomendação genérica daquelas coisas que chove no consultório e a gente nem imagina? Há quanto tempo existe essa especialidade, doutor Rogério? Bom, essa especialidade, na verdade, sempre existiu. Quer dizer, o urologista ele não é um médico exclusivamente de homens, né? A mulher tem o seu aparelho urinário. Isso eu sabia, eu já vi e já ouvi falar de mulheres em antessalas de urologistas. Agora, uroginecologia? A uroginecologia é o urologista que se dedica aos problemas urinários da mulher, né? E também o ginecologista atua nessa área. Tem alguns ginecologistas que gostam de tratar sintomas miccionais, sintomas urinários da mulher. Então são chamados também de uroginecologistas. Estes ginecologistas e os urologistas que também atuam nessa área. E o que chove no consultório que o senhor percebe que a mulher é mais desinformada? Tem alguma... Hoje em dia as mulheres estão bem informadas, mas ainda mantém muitas mulheres alguns hábitos não recomendáveis, né? Por exemplo, a mulher às vezes traz isso de casa, do ensinamento da mãe, não urinar em qualquer banheiro, espera chegar em casa para fazer o xixi. E acaba adquirindo desde a adolescência esse hábito. Então fica horas e horas segurando o desejo de urinar. Isso acaba criando uma bexiga muito distendida, uma capacidade vesical muito grande. Então aquela pessoa que sente a vontade, mas que segura e vai urinar em casa, horas e horas depois. Isso não é recomendável, então está associado a problemas de urgência miccional, infecção urinária, e muitas vezes a gente tem que orientar sobre isso. A nossa super produtora aí, aqui em Trogodá com a senhora Luciana Oliveira, botou aqui uma observação, ela sempre faz uma cola para mim, e ela botou uma observação sobre sabonetes íntimos, e eu lembrei, eu recebi em casa uma revista que eu não assino, que veio com volume, aí eu fui ver o que era, e é um frasquinho escrito, alguma coisa assim, sabonete líquido íntimo para mulheres. Eu nem olhei que marca que é, nem nada, larguei lá. Mas ele há amores e ódios em relação a esses sabonetes íntimos, né? Muita gente, desde que eu me conheço por gente, não recomenda, muito médico não recomenda. Afinal, tem algum veredito da ciência? Não existe nenhum estudo que comprove que esses sabonetes especiais protejam de alguma maneira especial. Na verdade, qualquer sabonete normal de banho, a mulher deve fazer a sua higiene da parte genital também com o mesmo sabonete, não há diferença. O que muitos médicos não gostam, realmente não se deve fazer, são as chamadas duchas vaginais, que é a introdução de substâncias desinfetantes no interior da vagina, como que se isso melhorasse. Mas lavar normalmente, lavar externamente, com sabonete íntimo ou não, não há diferença. Contraindicação? Não. Tá. E o mesmo sabonete no banho para as partes, como dizia um amigo meu antigo, pudentas e não pudentas, é indiferente também? É indiferente. O mesmo sabonete serve para o corpo todo e ele faz uma higiene perfeita da região genital. Então eu vou começar a atender nossas internautas, tá Perfeito. bom? A primeira que entrou se chama Sarinha e fala assim, mulher depois dos 55 sem problema de períneo com continência urinária... Tem algum problema neurológico? Bom, a incontinência urinária ela pode ter várias causas, né? As doenças neurológicas estão associadas com incontinência urinária, porque para ter continência, controle perfeito sobre o momento que a gente quer urinar, reforçar o períneo na hora que está tendo uma tosse ou um esforço, precisa de uma integridade neurológica. Então as doenças neurológicas são causas de incontinência. AVC, que são os derrames, a demência senil, Alzheimer, Parkinson, tudo isso pode ser causa de incontinência urinária, só que geralmente dá uma série de sintomas, né? É isso que eu ia falar, pode ter acontecido um AVC assintomático? Porque... É muito pouco provável, é muito pouco provável. Agora, não precisa ter problema de períneo para ter incontinência urinária, né? Isso muitas vezes está associado, são as distopias, que é a bexiga caída, a retocele... Que é mais comum nessa idade, que é mais comum nessa idade, após partos mais traumáticos,
é mais frequente, mas não obrigatoriamente. A mulher pode ter incontinência urinária sem nunca ter tido parto, sem não ter nenhuma rotura de períneo. E no caso dela, 55 anos, sem problema de períneo com incontinência urinária, essa incontinência deve ser benigna, tem tratamento? Toda incontinência tem tratamento, isso que é importante, quer dizer, esse é um conceito antigo das pessoas dizerem que a incontinência está relacionada ao envelhecimento, é uma coisa natural. Não deve ser visto assim, toda incontinência tem tratamento, tem como melhorar os sintomas da mulher. Na mulher, a bexiga caída é mais normalmente tratada cirurgicamente ou não? Se a bexiga tiver uma distopia, realmente for caída, o melhor tratamento é cirúrgico, né? Agora, quando você tem incontinência, sem alterações anatômicas, sem essa rotura de períneo, sem bexiga caída, existem hoje métodos não cirúrgicos com bom resultado também. A gente lê muito sobre ginástica localizada no períneo, funciona? Funciona. Nós chamamos de reabilitação do assoalho pélvico, quer dizer, toda a musculatura que fica lá embaixo, que segura a bexiga, o reto, enfim, todo o peso do abdômen, aquela musculatura do períneo, nós chamamos de assoalho pélvico. É quase uma fisioterapia? É quase uma fisioterapia especializada, em que você fortalece essa musculatura especificamente. É bom não sair fazendo isso em academia, só para deixar claro? Não, geralmente é ao contrário, quer dizer, a academia você trabalha todas as musculaturas e acaba esquecendo dessa musculatura, né? Então o esforço que você faz na academia, ela pode na verdade aumentar os episódios de incontinência urinária, exatamente porque você não está trabalhando adequadamente nada do assoalho pélvico. Mas existem exercícios específicos, geralmente orientados por fisioterapeutas, por enfermeiras especializadas que atuam nessa área de reabilitação do assoalho pélvico. Priscila ZN, estou com uma coceira na virilha e entre as coxas. Conforme coço, fica vermelho e machucado. Até sai um líquido, que pode ser micose, infecção? E, Priscila, eu acho que não é para uroginecologista, em todo caso. Provavelmente ela tem um problema de uma micose, nessa região é bem frequente, é o mais provável que seja isso. Aí ela mesmo. vai no dermatologista? Dermatologista, né? Isso. Gourete, ouvi falar de exercícios... acabei de me antecipar você, Gourete, desculpa. Ouvi falar de exercícios que previnem incontinência urinária mais tarde. Prevenção, não falei disso não, Gourete, tenho 48 anos. Isso é um conceito novo, né? Prevenir uma incontinência, que é uma coisa muito frequente, que tem uma tendência de aumento com o envelhecimento, quer dizer, prevenir essa incontinência fortalecendo a musculatura pélvica. É uma coisa bastante nova, mas é um conceito que cada vez mais os médicos estão entendendo que é positivo, quer dizer, trabalhar todos os músculos, inclusive do assoalho pélvico também. Isso que eu ia falar. Vai ser um parente dessa reabilitação do assoalho pélvico? Provavelmente sim, vai ser um ramo dessa reabilitação, que é a prevenção de uma flacidez, de uma perda da tonicidade, de um fator que pode vir a levar a uma incontinência no futuro. Então a mulher mais jovem vai trabalhar também essa musculatura. Que interessante, a primeira 55, essa 48, é bem a faixa etária, a climatério e menopausa, não é? Exatamente. Carolzinha, boa tarde. Urinar depois do ato sexual evita a cistite? Olha, não existem trabalhos assim científicos que comprovem essa tese, mas nós, uroginecologistas, achamos que é uma boa medida. Por quê? Porque no momento do ato sexual é um momento de penetração de bactérias através da uretra e que podem atingir a bexiga e se tiver condições favoráveis, essa bexiga ela pode se multiplicar e gerar uma cistite. A urina é um meio ácido, ela já é imprópria para a proliferação de bactéria. E o jorro urinário também, quer dizer, bactérias aderidas à parede da uretra podem ser eliminadas pelo jorro miccional. Então, urinar logo após o ato sexual, teoricamente, pode ajudar. Agora, nem sempre é fácil, porque a mulher esvazia a bexiga antes da relação sexual, que deve ser feito realmente para não traumatizar. Eu já ouvi falar, eu já li, ginecologista falando não esvaziar a bexiga antes do ato sexual. Eu não lembro por que mais, era negócio de cistite, se não me engano. Provavelmente para ter esse jorro, para ter urina depois. Mas é desconfortável para a mulher, mas a maioria das mulheres não gosta de ter relação com a bexiga um pouco mais cheia, realmente é desconfortável. Então, mas não tem contraindicação? Não tem contraindicação, embora a bexiga, se estiver muito cheia, vá dar dor e vai incomodar a mulher. Então, o que a mulher consegue geralmente é um pequeno jato após a relação, ela não tem muita urina, mas que pode ajudar.
Ed. Boa tarde, doutor Rogério. Via matéria me interessei. Meu nome é Edicleia, tenho 30 anos, uma filha e tenho problemas com infecções urinárias de 2 a 3 vezes ao ano. Realmente não bebo água, mas além disso, o que mais deveria evitar para não passar por esse problema com tanta frequência? Ela já tem um diagnóstico, um autodiagnóstico, que é a falta de água. Bom, mulheres que têm mais de 3 infecções durante o ano, durante alguns anos seguidos, nós chamamos de cistite de repetição ou cistite recorrente. É uma queixa muito frequente em consultório, né? Muitas vezes as mulheres têm hábitos que podem ser melhorados, né? Um deles, beber mais líquido. Outro, urinar com mais frequência, beber mais líquido e urinar mais, não ficar segurando essa vontade. Ter hábitos de higiene corretos, consultas regulares aos ginecologistas, qualquer corrimento vaginal procurar o ginecologista. E quando essas infecções são de repetição, elas merecem uma investigação. Então vão ser feitos exames, ultrassom, para descartar qualquer alteração, estudo urodinâmico para ver se essa bexiga se esvazia perfeitamente, uma série de exames para achar algum diagnóstico. E em muitos casos não se encontra absolutamente nada de errado. Então a gente atribui que a pessoa tem uma tendência maior a ter uma bexiga receptiva à colonização das bactérias, né? Nesse caso existem vários tratamentos, o mais frequentemente usado é a profilaxia antibiótica. Então vai tomar uma dose pequena de antibiótico por um período mais longo, de 3 a 6 meses. Isso costuma evitar que as infecções retornem e a própria bexiga adquira uma certa resistência a novos episódios de infecção urinária. Na história do líquido, outra cola aqui que a Luciana me lembrou, há alguns líquidos que tendem a reter líquido, por exemplo, o refrigerante Coca Light ou Pepsi Light, para não fazer propaganda de nenhum refrigerante, ou algum refrigerante light que as mulheres adoram, porque tem gás e ajuda a enganar a fome e não engorda, eles têm mais sódio e retêm mais líquido ou não? Não, isso é um pouco de tabu. Normalmente a gente orienta sempre o líquido à água. É a melhor coisa para... não tem açúcar, não tem gás, se consegue beber uma quantidade melhor, né? Se beber 2 litros de refrigerante por dia não é recomendável. Então a gente orienta que se beba água, mas pode tomar suco, pode tomar refresco, pode tomar... Mas esses industrializados não tem alguma coisa que retém líquido? Não vai reter líquido. Vai funcionar, não tem nada mais ou menos diurético, então? Não tem. Aqui, ó, a Luciana que me passou essa cola. Dizem que quem tem pedra nos rins não deve comer coisas ácidas, por exemplo, tomate, aí entraria o suco de tomate, sei lá. Não, isso também é mito. Mito também. Para quem tem cálculos, a gente orienta água, o melhor remédio. Água. Mas não está contraindicado o refrigerante? Não está contraindicado. O chá tem fama de ser, tende a ser diurético mesmo, alguns chás têm propriedade diurética realmente, mas não é recomendável que se tome um chá diurético como prevenção. Estou percebendo que o senhor não quer falar em diurético por motivos compreensíveis, medicinais. Isso. Então, o que mais ela deve evitar para não passar por esse problema com tanta frequência? O caso dela é melhor ir no uroginecologista. Se ela tem de 2 a 3 infecções ao ano por alguns anos seguidos, ela merece uma investigação e um tratamento dessa cistite de repetição. O mais efetivo é numa fase que ela estiver sem infecção, ela iniciar a profilaxia antibiótica. Então vai tomar antibiótico durante um período de 3 a 6 meses, uma dose baixa, toda noite um comprimido. Isso vai evitar que ela pegue infecção tão frequentemente e a bexiga se fortalece, né? E a Mary pergunta se falta de água realmente ajuda nas infecções. Ajuda, né? Como eu disse, a urina é um ambiente hostil para a bactéria, então a bexiga funcionando, recebendo urina constantemente, o próprio jato da urina, o ato de urinar, tudo isso facilita a eliminação de eventuais bactérias que tenham entrado numa relação sexual, numa higiene mal feita. Então é importante beber bastante água e urinar bastante. Aliás, a história dos 2 litros diários é mito? Olha, seria o ideal. Seria o ideal para manter o quê? Uma boa hidratação, né? Embora se você faça uma alimentação rica em sopas, etc., isso pode compensar. Ana, 35 anos, Campinas. Tive cistite 2 vezes em 6 meses. Na primeira foi muito forte, na segunda, logo que percebi ardor, eu fiz o mesmo procedimento que resolveu. Tenho tido incontinência urinária.
Existe alguma relação com a cistite ou com a gestação, pois tive 2 filhos? Olha, e aí nós precisamos diferenciar em incontinência temporária, vamos dizer. A pessoa nunca experimentou episódios de perda de urina, mas tem uma infecção urinária, um processo inflamatório, a bexiga está irritada, está avermelhada, está dolorida, então ela tem mais dificuldade em segurar a urina. Pode ser que se ela tussa ou se ela tem um banheiro longe, ela não consiga chegar até o banheiro. Então, aos 35 anos? Aí é uma incontinência episódica, vai passar a infecção urinária e ela vai deixar de ter incontinência. Ela entrou numa automedicação aqui na segunda vez, né? Na segunda vez ela se automedicou, que não é muito recomendável, porque isso acontece geralmente em mulheres que já tiveram vários episódios de cistite. Então ela sabe que está com cistite e às vezes não consegue uma consulta ou acha melhor se automedicar, o que não é recomendável, né? Mas, enfim, ela já tem certeza pelos sintomas, são muito parecidos. Mas as bactérias vão ser sempre as mesmas, portanto o remédio vai ser sempre o mesmo? Nem sempre. Esse é o problema. A Escherichia coli é responsável por cerca de 80% das infecções, mas existem outras. Como é que chama? Escherichia coli. Escherichia mesmo? Escherichia, com CH, né? CH. Uhum. Tuca, o senhor recomenda exercício? Recomenda, Tuca, eu já me exercitei. Recomenda, né? Para fortalecer musculatura pélvica. Estão fazendo sucesso os exercícios, né? Mas tem algum caseiro, algum site onde as pessoas encontrem, enfim, possam fazer sozinhas? Olha, deve ser uma coisa muito, simples. não é muito difícil fazer esse exercício, exercitar essa musculatura corretamente. É difícil. Não é comum a pessoa saber fazer isso perfeitamente. Não é aquela coisa de fingir que está aprendendo xixi? Isso, basicamente é isso, mas ela só funciona com sessões programadas, com períodos intercalados de relaxamento. Né? Ela funciona se a pessoa consegue treinar essa musculatura, treinar a musculatura acessória, outros músculos do períneo que estão em volta. Então não é tão simples aquela coisa. A primeira medida para se aprender é exatamente isso. Tenta cortar o jato urinário, tenta fazer como se estivesse interrompendo a micção. Você está trabalhando o teu esfíncter. Mas essa é uma maneira bem grosseira. Por isso que precisa realmente de um auxílio profissional. Tem um complexo de músculo, então, para Tem um complexo de músculos, exatamente. Doutor Rogério, convênio cobre? Olha, a fisioterapia de reabilitação do assoalho pélvico, muitos convênios cobrem, porque não deixa de ser uma fisioterapia. Vai precisar ter uma indicação, um relatório médico, e geralmente os convênios não têm por que negar, havendo a necessidade comprovada pelo médico. E se for uma prevenção? Creio que aí é mais difícil, né, Lili? Quanto custa, em média? O senhor sabe? Olha, as sessões de fisioterapia, em média, giram em torno de R$80 a R$100 por sessão. E os programas envolvem exercícios 2 a 3 vezes por semana, por períodos que podem variar entre 3 e 6 meses. Hein? Já pressionou o orçamento aqui. R$200 por semana, por R$200 vezes 4, dá R$800 por 3 a 6 meses, viu, gente? Cada mês, tá? Por baixo, assim, rapidinho, só 2 vezes por semana. Sai caro, mas acho que é aquela coisa, o que eu chamo de economia burra, de repente compensa, né? Sai mais barato do que você entrar numa cirurgia mais tarde. Perfeitamente. E depois, isso é muito variável, a mulher pode aprender exercícios e continuar isso em casa, né? Não é que vai necessitar isso o resto da vida. Lara, tenho 50 anos, sofro com incontinência urinária, é muito desagradável. Existe alguma solução? Sim, Lara, existe, mas precisa ir ao médico para o senhor saber qual é a solução para o caso Esse fato dela citar que sofre muito, isso é muito importante. A qualidade de vida da mulher com incontinência urinária, ela cai bastante. Né? Claro. Então a pessoa deixa de fazer as coisas que está acostumada, começa, antes de ir ao médico, tomar medidas que contornem a incontinência urinária, que vai desde beber menos líquido, usar absorvente diário, evitar atividades físicas, evitar aquilo que gosta, que é fazer uma ginástica, dançar, qualquer coisa que aumente, né, o esforço físico e faça perder urina. Então a incontinência urinária ela é muito prejudicial para a qualidade de vida. Ela mais grave pode trazer aquele receio de que a pessoa se sinta com odor de urina, então a atividade social, tudo acaba levando a um certo isolamento, né? Às vezes até isolamento do parceiro, do esposo. Então é uma situação em que as mulheres devem procurar para não chegar a esse ponto. Doutor Rogério, pela sua experiência, pelo que o senhor está dizendo, tem muita solução. É uma parte muito pequena que acaba na fralda geriátrica?
Olha, Você falou em absorvente, eu lembrei. A fralda geriátrica a gente tem que pensar no paciente idoso, né? Esse paciente idoso às vezes tem uma causa multifatorial, quer dizer, ele tem doença neurológica, ele pode ter uma demência senil, ele pode ter Alzheimer, e às vezes isso complica o tratamento como um todo. Não, mas Alzheimer e doença senil hoje ainda não está falando, a gente está falando para esse perfil aqui de público que se avizinha. Essas senhoras não vão acabar num absorvente ou numa fralda geriátrica. Não, tem muitas soluções para essas senhoras. Tem muitas soluções. Muita estrada ainda. Muito. Hoje em dia, vários tipos de modalidades cirúrgicas pouco invasivas, né? A gente tem métodos hoje em que a pessoa faz a cirurgia pela manhã, pode ter alta no mesmo dia ou no dia seguinte, com recuperação rápida, incisões cada vez menores. Ah, é? Então, existe muita solução, né? Não são mais cirurgias complexas, de grande porte, que envolve dor. Hoje em dia, os procedimentos são bem mais facilitados, usando tecidos, às vezes, sintéticos, às vezes, tecidos do próprio paciente. Então, tem várias modalidades de tratamento. O importante é procurar e saber que dá para tratar. Pet Blonde, Dr. Rogério, as frutas que contêm antocianas, tipo blueberry, antioxidantes, acho que ela quis dizer, antociana, tá certo? É isso? O blueberry é uma fruta... que tem as flavonoides, não é? Que são os flavonoides também, e ela tem propriedades antibacterianas. Né? Então, existem trabalhos que comprovam algum efeito de suco dessa fruta, nós não temos essa fruta no Brasil, que poderiam aumentar a resistência das mulheres com infecção urinária de repetição. Esses estudos não são totalmente conclusivos, né? Existem outros em que não se chegou a esse mesmo achado. Então ainda é duvidoso se extratos, sucos dessa fruta realmente beneficiam as mulheres. Ela conclui a pergunta perguntando se esses estudos se estendem ao açaí, framboesas e amoras. Açaí eu nunca tinha ouvido falar. Ainda não temos nenhum estudo que comprove cientificamente o efeito benéfico dessas frutas. Mas framboesa e amora também não entram nas berries, nos blueberries da vida, ou não? São só aquelas frutas do bosque? Não sei te dizer, eu acho que são essas do bosque. Não tem aqui, gente. Mal e mal tem framboesa e amora. Qual o tempo aproximado de recuperação de operação de bexiga baixa, caso ela realmente seja necessária? Ela não é necessária em todos os casos, ele já respondeu, Mas o tempo aproximado de recuperação? A recuperação hoje em dia é muito rápida, né? Para a pessoa voltar às atividades, cerca de 2 semanas, e o período de internação é cada vez mais curto, em torno de 2 dias. 2 dias. Isso. Cris, doutor, sou contra o uso prolongado de antibióticos para prevenir cistites, pois esses remédios acabam com o estômago, o fígado, baixam a imunidade, geram candidíase, credos, tudo isso? O antibiótico gera candidíase? Aí ela está confundindo um pouco. Né? Tratamento prolongado é aquela dose de tratamento, que você tem que tomar uma dose 3 plena a 6 meses, que o senhor falou. Não, a dose que eu digo é a miligramagem por dia. Você vai tomar um antibiótico, por exemplo, 500 miligramas por dia durante 7 dias. Isso é um tratamento. Né? Profilaxia é uma dose baixa por um período longo. Você não está tratando infecção. Você está tentando prevenir. Então, o nível de antibiótico na urina é só para manter um nível mais baixo, que previna eventualmente a entrada. Se entrou bactéria, ela não vai encontrar um ambiente favorável à proliferação. Você não está tratando de 3 a 6 meses, você está prevenindo. Então esses efeitos colaterais de antibiótico vão ser muito menores, né? Nós temos hoje antibióticos que você usa por 3 a 6 meses com poucos efeitos colaterais, alteração de flora intestinal. Mas o antibiótico está ligado à candidíase? Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Ela quer dizer assim, você tomar antibiótico, você desequilibra a flora vaginal, né? Não sabia. Altera o pH vaginal e a Cândida é uma oportunista, ela se prolifera nessas condições. Aí ela conclui, no lugar de antibiótico, poderia ser usado um antisséptico urinário como o Cepurim? Não, isso não é um antibiótico, isso é um remédio analgésico. Então, é analgésico? Exato, se a pessoa está com ardência para urinar, se está com dificuldade, ele é usado acessoriamente ao antibiótico naquela fase aguda da cistite. Então esse tratamento não pode ser prolongado porque ele é só para retirar a dor. Muito menos substituir o que mata a bactéria.
Tata, doutor Rogério, já tive cistite umas 5 vezes num período muito curto. Pode ser algo mais sério? Pode, merece investigação, já cai num quadro de cistite de repetição. Embora na maioria das mulheres com cistite de repetição, nós não encontremos nada importante, nada importante. Na maioria das vezes é uma predisposição genética, é uma falha no mecanismo imunológico da mulher e muitas vezes é temporária, ela pode passar uma fase da vida com essa deficiência e não ter isso o resto da vida. Mas merece uma investigação porque já teve vários episódios, a frequência está incomodando. Né? Olá, estou sem controle muscular, passei muita vergonha, agora vou mesmo sem vontade, tomo remédios fortíssimos para transtorno bipolar. Há alguma relação ou alguma outra coisa? Bom, qualquer remédio forte que mexa com o nível de consciência pode alterar o controle muscular e eventualmente fazer a pessoa perder urina com mais facilidade. Né? São aquelas incontinências associadas a efeito colateral de medicação. Né? Então precisa discutir isso com o médico que prescreveu o remédio e realmente, se for isso, mudando a medicação ou retirando a medicação, os sintomas têm que sumir. E se não for, o próprio psiquiatra, que ela só pode estar sendo medicada por um psiquiatra, né? Vai orientá-la que não é esse. Vai encaminhar para um uroginecologista. Que ela precisa de uma avaliação que não é relacionada ao medicamento. Polengo, qual o índice percentual entre as pessoas da terceira idade com incontinência urinária? Acho que é homem e mulher, pelo codinome dele que é Polengo. Bom, as mulheres são muito mais propensas a ter incontinência urinária, por diferença anatômica. Né? Então o homem tem a musculatura do assoalho pélvico mais poderosa, mais vigorosa, o esfíncter é muito mais eficiente. Tem a próstata, que é um mecanismo esfincteriano também que ajuda, tem a uretra muito mais longa. Então os problemas de incontinência urinária são muito mais frequentes realmente nas mulheres. Existe uma tendência de agravamento dessa prevalência com o aumento da idade, então nas mulheres acima de 70 anos, acredita-se que até 50% delas podem ter problema de acima de, desculpe, 70 anos. 70, metade das mulheres pode ter episódios de incontinência urinária. Aí nós temos que diferenciar também. A mulher pode ter episódios de incontinência urinária esporádicos que ela não julga ser um problema grave para a saúde dela e para o bem-estar dela. Então ela convive com isso. Mas você vai ter dentro desses 50% algumas com incontinência a ponto de usar absorvente, usar fralda. Essas merecem realmente tratamento e vão estar muito mais incomodadas. Doutor Rogério, nunca isso tem relação com o sintoma de câncer? Qual é o sintoma de câncer de bexiga, que é um dos que dá mais medo, aliás? Câncer de bexiga, o sintoma principal é a hematúria, o sangramento, sangue. O sangue na urina. Né? A perda de urina pode estar relacionada a algumas situações especiais, né? Em homens, por exemplo, mesmo em mulheres, mas ele não é um sintoma assim, principal que levanta a suspeita do câncer. Cláudia, a enfermeira estomaterapeuta é terapeuta de estômago? Não, é que cuida de colostomias, desses estomas. Tem capacidade para tal e é bem mais barato pagar as sessões e o convênio já paga? Se ela tiver formação para fazer um bom treinamento do assoalho pélvico, não tem problema. A enfermeira ou fisioterapeuta está habilitada a realizar esse trabalho. Doutor Rogério, a última pergunta é da Elo. Existe a cultura popular de tomar piridium para a cistite? Osat, tem muitas pessoas que se autoprescrevem. Com a falta deste medicamento no mercado, tem gente tomando antibiótico derivado do cipro. Será que o senhor poderia falar mais sobre isso e frisar os problemas da automedicação? Oxa, que última pergunta! Bom, piridium e cepurim são medicamentos indicados para os sintomas, ardência, né, aquela vontade frequente de urinar, aquela queimação na uretra que acompanha a infecção urinária. Então eles têm que ser tomados na fase aguda, para melhorar o sintoma de ardência. O antibiótico é para tratar a infecção urinária. Então uma coisa não substitui a outra e são totalmente
diferentes em objetivos e engraçado, efeitos. porque a segunda pergunta que mistura exatamente. Há uma certa confusão. Um aliviador local, é isso que Exatamente. você está dizendo, né? Um aliviador local com uma coisa que mata a bactéria. E o cipro é um antibiótico em que a gente usa para infecções mais graves, a ciprofloxacina, que são quinolonas, são um grupo de antibióticos usados para infecção bem estabelecida, com exame de urina, com cultura de urina, com teste de antibiótico. Então não deve ser usada sem recomendação médica, porque isso sendo usado de uma forma generalizada pela população acaba gerando o quê? Resistência bacteriana. Daqui a pouco nós vamos ter que ter outros antibióticos. Não serve mais. Era o mesmo Tamiflu, lembra? Até viroticamente podia até vai ficando resistente. O germe vai ficando resistente àquilo que é usado assim aleatoriamente, sem indicação. Tá ótimo, doutor Rogério. A Luciana só está me lembrando que o senhor falou muito sobre os produtos que podem causar irritação local, como papel higiênico colorido e ou perfumado e lubrificantes com cor, cheiro e cheiro dependendo da pessoa. Existe isso? Eu não sabia. Existe sim, existem pessoas atópicas que têm problemas com alergia, então a gente recomenda sempre o quê? A higiene seja bem feita, se use o papel branco, macio, sem cheiro, sem produtos químicos adicionados, sem cor, sem nada que seja químico adicionado a esse produto. Também nas relações sexuais, se a mulher tem qualquer problema de lubrificação, deseja mais lubrificação, existem produtos recomendáveis que são à base de água. Então é um gel à base de água que não vai causar irritação, alergia e nem modificar a flora vaginal. Sem cheiro, é isso? Sem cor e sem cheiro. Exatamente. Esses outros produtos o pessoal usa mais para ter novas fantasias e sensações sexuais. Não são recomendáveis porque tem produtos para aquecer, esfriar, dar gosto. Tudo isso tem produtos químicos que podem alterar a flora, podem causar irritação, podem causar dor. Então não são recomendáveis. Perfeito, então. Muito obrigada, doutor Rogério, a julgar pela frequência aqui do... Olha, mais 250 perguntas que ficaram no banco, estão me dizendo aqui. Então, realmente, pessoal, as perguntas, o assunto despertou bastante curiosidade e necessidade, e a gente espera ter ajudado vocês. Então, acho que as perguntas que eles escolheram aí para a gente passar para o doutor Rogério foram as mais reincidentes, como a gente costuma fazer sempre. Obrigada mesmo, doutor Rogério, foi muito útil, viu? Na semana que vem tem mais.